Então ela usou o corpo do outro lado da transmissão para fornecer energia para a entrega ao AI. A luz de Chip brilhou ao registrar o incidente, permitindo a Leilin ver através da habilidade que a Bruxa da Noite tinha exibido. Requeria muito menos energia para enviar um fantasma do que o corpo verdadeiro. Tivesse sido apenas isso, Lucas ainda teria alguma esperança de sobrevivência. No entanto, a Bruxa da Noite tinha enviado um pergaminho de informações, algo para o qual Lucas teve que atuar como energia. Lucas tinha desaparecido completamente, o preço do pergaminho de pele de ovelha que Leilin agora segurava. Toda a sua energia foi despejada para entregá-lo. Portanto, nem mesmo a energia de um único peticionário é poupada. Os diabos são verdadeiramente mestres em contabilidade e planos meticulosos. Se eu não tivesse calculado o custo de Lucas no preço, ela absolutamente teria exigido um pagamento maior de mim. Depois desse acordo, o entendimento de Leilin sobre a astúcia e a perspicácia dos demônios se aprofundou. No entanto, a linha de contrato que eu vi em seu corpo era real. Embora tivesse que pagar um pouco, consegui o que queria no final, BIP. Rolar digitalizado 13,86% é falsa ou miscelânea, descartada. Porções restantes mescladas com itens relevantes. Organizando. Transmitido para a memória do host, parece que a Bruxa da Noite não me enganou. É por causa da minha força. Leilin acariciou o queixo. Além disso, as almas desses fanáticos são inesperadamente úteis. Leilin tinha usado as almas dormentes de alguns dos adoradores de Akaban para o comércio. As almas eram uma moeda absoluta e difícil usada no abismo e no inferno, e para ganhar bastante almas, demônios e demônios desconsideravam as igrejas para realizar massacres. Passaram pelos cadáveres de seus camaradas em sua corrida para o plano material principal, e foram as causas de muitos abates. Comparado com os esforços meticulosos daqueles demônios e diabos, Leilin simplesmente invadiu o santuário de um semideus e adquiriu centenas de anos de reservas de alma de Akaban. As reservas de sacartes de almas piedosas e poderosas haviam sido acumuladas ao longo de várias centenas de anos, e elas eram um tesouro que poderia até mesmo tentar os arquídopes. Leilin não tinha como transformar as almas daqueles crentes em seus próprios peticionários, e absorvê-los diretamente era muito desperdício. Usá-los assim pode ser considerado como uso de lixo. No entanto, os lábios de Leilin se curvaram em um leve sorriso, como se ele estivesse olhando para alguma cena sinistra no futuro. A alma de um nativo é realmente diferente das almas do plano material primordial. A contaminação dessas almas é algo que até os deuses temem. O poder da fé podia ser considerado a força de uma alma, e a fé de um nativo era um veneno que nem os deuses ousavam tocar. A contaminação originou-se das profundezas de suas almas, e aqueles sem o poder de observação de Leilin não seriam capazes de dizer nada. Escusado será dizer que Leilin havia falsificado as almas dos adoradores de Akaban para o comércio. Ele fez com que eles não parecessem diferentes das almas comuns na superfície. Muitos demônios e diabos seriam afetados uma vez que essas almas se tornassem parte do mercado geral, algo que Leilin esperava do fundo de seu coração. Agora que ele tinha um mapa preciso, Leilin acelerou o passo. Quando ele se aproximou da Cidadela de Bronze, mais e mais demônios apareceram ao redor dele. Parecia que ele podia ver demônios armados marchando em seus campos todos os dias. No entanto, talvez fosse devido ao seu alinhamento legal ou à sua aura poderosa, poucos se aproximaram para incomodá-lo. Ele chegou à Cidadela de Bronze depois de uma jornada pacífica. Esta cidade era conhecida por ser lançada em 12 anéis concêntricos de robustas paredes de bronze. Cada anel estava equipado com uma máquina de guerra poderosa e sinistra, que era formidável e séria. Quando Leilin colocou os olhos pela primeira vez na Cidadela de Bronze, ele sentiu como se estivesse olhando para uma fera de aço no chão.
Havia muitos demônios e diabinhos de menor importância trabalhando duro para reforçar as defesas da cidadela ao lado de peticionários. Pode-se ver um monte de andaimes e pilares de apoio, e martelos e pás foram colocados nas proximidades. A cidadela estava sendo expandida, sem fim à vista. Embora todos os sinais apontassem para uma cena movimentada do lado de fora, os diabinhos, diabos menores e peticionários estavam realizando seu trabalho metodicamente. Todo o perímetro do forte era como uma máquina enorme e precisa, ordenada em seu movimento. Os visitantes se enfileiravam diante da cidadela de bronze em fileiras, aceitando a inspeção da guarnição. Eles entraram no forte de uma forma ordenada. Se este tivesse sido abismo, todos provavelmente teriam invadido um motim há muito tempo. No entanto, os diabos eram diferentes. Eles eram criaturas legais, obedecendo a sistema estava em sua natureza. Os 9 infernos favoreceram especialmente tais bons filhos que obedeceram às regras. Leilin só podia dar de ombros e entrar na fila. Um grupo de diabos menores estava encarregado dessa área. A maioria deles eram Barbazo, também conhecidos como diabos barbudos. Eles tinham os chifres de cabra e escamas características de demônios, bem como asas de ossos negros. A maioria era blindada e uma de suas mãos parecia um gancho de aço. Estavam cobertos de farpas espinhosas, e a luz fria e o veneno bruxuleante intimidavam os outros imediatamente. Esses demônios barbudos às vezes trabalhavam como guias para as almas do mal, mas parecia que isso não estava disponível aqui. Como resultado, seus temperamentos eram muito ruins. Leilin tinha visto vários demônios pobres serem arrastados na frente dele, sofrendo a tortura e interrogatório de diabos em cadeia, Kitons. A fila se moveu lenta mas firmemente, e logo foi a vez de Leilin. Diga seu nome, identidade e prova de sua lealdade, disse um barbazo de 2 cabeças de frente para ele. Havia um perto também, suas asas quebradas batendo nas costas e olhos malignos cheios de ganância. As chamas continuamente pedalavam entre a boca e o resto do rosto, assim como os insetos venenosos entravam e saíam dos vários orifícios. Sou do segundo inferno, diz. Eu pertenço às legiões do Lorde, sob a jurisdição do Lorde das Profundezas Aslok. Leilin separou um pouco o cabelo e uma poderosa aura foi transmitida para formar uma marca obscura. Ninguém em Bator estava realmente sem um mestre. Os diabos eram estritamente restringidos pela hierarquia e cada um tinha uma hierarquia. Seus superiores eram governados por demônios ainda mais poderosos, indo até os 8 arquidéfilos do inferno. Dedis também. Esse lugar está ficando cada vez mais caótico depois que o Archdevil desapareceu. O IMP murmurou para si mesmo, revelando uma expressão de medo em seu rosto. A aura de Leilin era indubitavelmente a de um diabo maior, e o diabo acabara de se tornar menor. Embora os superiores não tivessem jurisdição sobre os subordinados de seus colegas, Leilin poderia facilmente matá-lo se assim o desejasse. Pensando em suas tramas anteriores e os competidores que agora olhavam para sua posição, o coração do diabinho ficou frio. Subconscientemente mudou para uma expressão mais favorável. Tem havido muitos demônios do Diz aqui recentemente. Você deve tomar cuidado, meu senhor. Espero esconder este álbum por enquanto e obter notícias sobre meus rivais, disse Leilin em voz baixa, enquanto assentia. A expressão do diabinho ficou lenta, mas logo foi puxada para o lado pelo demônio barbudo por trás. 10 moedas. Ou outras riquezas. Vou te dar a notícia imediatamente. Os demônios poderiam facilmente ser subornados. Leilin não pôde deixar de sentir um pouco de pesar pelos pobres diabos que não podiam pagar o suborno diante dele. Aqui, me dê a informação. Ele descuidadamente pegou uma bolsa de linho e a abriu um pouco, revelando o brilho das almas dentro dela. Seja moedas, itens ou riquezas, tudo tinha uma quantidade equivalente de almas em Baator. O diabinho e o diabo barbudo olharam um para o outro,
Antes de muito feliz responder em uníssono, não tem problema, nós temos um acordo. Com tudo isso feito, Lei Lin finalmente entrou na Cidadela de Bronze. Muitos demônios menores se misturavam uns aos outros aqui, antes de partir para a Guerra do Sangue. Com diabos inferiores e peticionários jogados na mistura, formou um bazar clamoroso e animado. Lei Lin estava passeando pelas ruas, pensando nas informações que acabara de receber. Seus olhos continham um traço de melancolia. O impacto do desaparecimento de Beelzebub foi maior do que eu esperava. Lei Lin não pôde deixar de suspirar por isso. As leis do inferno eram incomparavelmente rígidas. Os demônios formaram uma hierarquia vasta e precisa, e a distinção entre fileiras foi severamente aplicada. No auge dessa hierarquia estava Asmodeus, o supremo debator e o mestre do Oito das Trevas. Os 8 negros, os 8 generais de Asmodeus, tinham muitos diabos e pitifiendes abaixo deles, cada um em posse de um grande número de subordinados. Eles colocaram um grande esforço em sua busca de status e poder. Normalmente, tudo isso levou a um ambiente tranquilo. No entanto, uma vez que um dos pilares da hierarquia foi perdido em Beelzebub, criou-se uma reação em cadeia que levou a um completo colapso. Seu desaparecimento fez com que a estrita rede hierárquica perdesse a maioria de seu tecido social, causando o caos em Dis. Se não fosse pelos 7 arcadelfos restantes que tomavam providências para incutir ordem, talvez a segunda camada do inferno tivesse sido sugada para o abismo. Os demônios teriam se tornado ele estava rido do mundo inteiro, se isso acontecesse, pregado na prateleira da vergonha. Ainda assim, muitos Pitfinds e outros archdevios contestaram a posição de Dislor. Se Asmodeus tivesse sido o verdadeiro governante de Bator, ele poderia ter recomendado um demônio maior ou um pit ladrão de sua própria facção para a posição, ou mandado seus próprios filhos. No entanto, ele era apenas nominalmente o Supremo, e sua autoridade estava limitada ao 9º inferno Nessus. Além disso, Beelzebub estava apenas desaparecido, não morto. Sua autoridade não havia desaparecido completamente ainda.